Olá, tudo bem? Deus é o Pai da comunicação. Ele tem prazer em se comunicar e ele tem prazer em ouvir aquilo que nós também queremos comunicar a Ele. E é claro, por conseguinte, também é importantíssimo a nossa comunicação de uns com os outros. Especialmente nesse fim de tempo, nós temos que ouvir a voz de Deus. E é profetizado que isso ficaria cada vez mais difícil, porque nós estamos muito ocupados, porque nós estamos muito distraídos. A palavra distração, ela tem, na maioria das vezes, se você prestar atenção, uma conotação perigosa e destrutiva. Veja, muitos homens vão ao bar ficar bêbados porque eles querem se distrair. Distrair do quê? Da realidade da vida deles. Muitos estão desempregados, aí eles dizem que a mulher está falando demais no ouvido deles, as crianças ficam gritando e ele não aguenta, então ele precisa de uma distração. Os jovens, que muitas vezes se esforçam para servir a Cristo, também ficam desesperados procurando distração. E essa distração, ela acaba distraindo mesmo de Deus, distraindo de responsabilidades. Principalmente quem mora na periferia percebe isso, mora como eu na Zona Leste de São Paulo, não moro no extremo da Zona Leste, então não é a mesma coisa, porém existem pessoas de nível social semelhante aos que vivem no extremo da Zona Leste. Então, eu tenho visto coisas assim tristes, né? Mas eu vou deixar isso para outro vídeo. A Bíblia nos alerta muito para ouvirmos a voz do Espírito Santo. Precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, aquilo que ele está querendo dizer para nós. Pouca gente se importa com esse assunto. Pouca gente. E isso tem consequências. Ah, mas eu não sou religioso. Ah, então, mas aí é que está o problema. Aí é que você está enganado. O Espírito Santo te fala de todos os assuntos que são importantes para a sua vida. Se você acha que ter uma boa comunhão com seus familiares é um assunto religioso, olha, você precisa de se informar melhor. Se você acha que ser um bom profissional é um assunto de religioso, precisa se informar melhor. Mas o Espírito Santo fala sobre isso, assuntos profissionais, fala. Ah, mas eu vejo essas igrejas aí, eu conheço umas pessoas fanáticas, elas não sabem nada. Bom, aí foi uma decisão delas, mas a palavra de Deus fala exatamente dessas coisas. Tá? Existe um americano chamado Mike Murdock, e ele fala o seguinte: o mundo, de um modo geral, ele adotou os princípios de Cristo, e aí por isso eles alcançam prosperidade material. A igreja, no modo geral, adotou a pessoa de Cristo, e com isso ela tem paz. Mas Cristo, ele tem as duas partes, a parte da pessoa de Cristo e a parte dos princípios que ele ensinou, né? Então, quando nós juntamos essas duas coisas, nós chegamos ao ideal. Vamos voltar a falar do Espírito Santo. Paulo diz, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, não extingais o Espírito. Ele diz que nós podemos andar de uma maneira tão distraída, como eu falei, ou preocupada, tão preocupados com as coisas do mundo, que nós não vamos ouvir a voz do Espírito. Nós vamos ter tempo para isso. E mesmo que você ouça, você não dá prioridade, porque você está ouvindo outras coisas. Existem outras vozes que te preocupam mais, né? Então, muito cuidado com isso.
porque isso é um assunto de vida ou morte. Não ouvir a voz do Espírito Santo vai ser, no fim da tua vida, no fim do teu ciclo, de alguma forma, fatal. Não é opcional. O Espírito Santo está querendo, ele tenta nos levar a Cristo. Ele não força. Ele está tentando. Ele está tentando que nós, vou falar só de um aspecto, tá? Falar só de um aspecto da obra do Espírito. O Espírito Santo está tentando nos convencer do pecado. E lá em Provérbios 28, e o verso 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa-as, abandona-as, encontrará misericórdia. Então aí há uma condição muito grande, muito séria. Olha, nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados diariamente. E poucas pessoas estão se importando com esse processo. Isso não é um processo opcional. Não é para você fazer quando der, quando você estiver disposto, ou se você concorda comigo ou não, ou se você concorda até com Deus ou não. É bíblico, simplesmente. Qualquer religião ou espiritualidade, qualquer forma espiritual que você aprenda que não te ensina a se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, não está te levando a uma mudança de coração. E agora eu vou falar uma coisa muito séria. Muitos que são com a Bíblia na mão, pode ser que duvide e não concorde comigo, mas acabei de ler, né, acabei de mencionar, está na Bíblia. Cristo não perdoa pecados não abandonados. Ouviu? Eu vou repetir. Cristo não perdoa pecados que não foram abandonados. Quando Cristo nos dá a sua graça, a graça perdoadora de Cristo, o perdão de Cristo, ele é poderoso para tirar de nós a culpa e tirar de nós o pecado. Ele tira a culpa de uma forma legal, não é legal, oh, que legal, legal de lei, tá? Um advogado, ele tira, então nós não somos culpados, mas não podemos andar em transgressão, porque senão nós voltamos a ser culpados. Cristo não vai desculpar alguém que não abandonou os pecados. O Velho Testamento, especialmente, é claro, né? Deus, quando Moisés viu a Deus, ele fala assim: Deus não leva o iníquo como um justo, ele não trata o ímpio como um justo, ele não trata. Tá? Então, se nós transgredimos igual aquele que não aceitou a Cristo, o que faz de nós diferente dele? Há pessoas que pensam assim, é só falar. Se você falar que você está justificado por Cristo, que você aceita o perdão de Cristo, que você aceita a graça de Cristo, pronto, ó, já está salvo. Não. Você tem que experimentar essa transformação. Hebreus 7:25 é um dos textos mais fortes do Novo Testamento, diz assim: portanto, falando de Cristo, poderia escrever ele pode, para vocês entenderem melhor, ele pode salvar perfeitamente todos aqueles que se aproximam dele. Então, veja, a graça de Cristo, ou o perdão, melhor, vou falar aqui do caso do perdão, que vem pela graça, ele é muito bem feito. Ele é perfeito, porque ele vem de Deus. Ele faz uma obra perfeita. Ele não faz assim, tira a culpa legal de você, mas você continua na transgressão da lei de Deus. Você continua desobedecendo a Deus. Então, um exemplo bem básico. O cara é um ladrão, mas um dia ele vai numa igreja, por exemplo, é tocado pelo Espírito Santo, começa a chorar, pede perdão a Deus por ser ladrão, mas aí ele volta a roubar. Ele foi perdoado?
Não, a prova de que nós fomos perdoados é porque nós não praticamos aquele mal mais. Como é que você fala? Eu estou perdoado praticando o pecado. Eu estou perdoado ainda praticando o pecado. Imagina você paga um tratamento dentário, né? E aí o dentista vê todas as suas cáries, os problemas, corrige tudo, fala, terminou o tratamento? Terminou. Aí você vai num dentista amigo seu, ele olha e fala, nossa, que serviço mal feito, ó, ainda tá aqui tem uma cárie, aqui ó, tem outra cárie. Você ia voltar naquele dentista? Você ia ainda usar o serviço dele? Não, por quê? Porque ele fez mal feito. Nós não podemos alegar que Cristo faz um trabalho de perdão mal feito. Sabe? Isso causa um escândalo até nos incrédulos, né? Porque eles falam assim, aquela pessoa, ele vai à igreja, mas ele continua fazendo um monte de coisa errada, continua fazendo isso e aquilo, e olha, os ímpios cobram, viu? Os ímpios cobram da gente. Se você não anda nos caminhos de Deus, eles são os primeiros a falar, vai à igreja, mas, né? Tem até uma música antiga, né, dos anos 70, esqueci o nome do rapaz, Fernando Mendes, eu acho que é alguma coisa assim, de que adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado, né? Ele fala. Então, vira até música isso. É muito sério. O apóstolo Paulo ele é tão duro nisso que ele fala assim, Cristo não é ministro do pecado. Ele encontrou lá, se não me falha a memória, os romanos convertidos, continuavam fazendo o que era errado. Aí ele fala, escuta, Cristo não é ministro do pecado. Cristo ministra a graça, a salvação, a obediência. O pecado não. Depois aos Coríntios ele fala, olha, eu ouvi falar de uns pecados no meio de vocês aí que nem entre os do mundo se ouve. Ou seja, isso é uma coisa muito séria. Os que querem se aproximar de Cristo, mas ficam ali meia boca, sabe? Uma entrega meia boca, eles ficam piores do que aqueles que nunca se entregaram. Olha que coisa séria. E eu tenho certeza que isso não é o que você quer para a sua vida. Então, entregue a sua vida ao Espírito Santo. Tenha prazer em ouvir a voz dele. Quando eu digo ouvir, é obedecer à voz do Espírito Santo. Faça esse trabalho diário de pedir perdão a Deus, para que Deus te transforme. Se você ainda não foi transformado, não se desespere. Se você pedir perdão e voltou a pecar, não se desespere. Deus espera que você volte e acerte as coisas com Ele. Provérbios diz, 7 vezes cai o justo e de todas o Senhor o levanta, né? Então Deus levanta-se, o justo, ele quer justiça, ele quer ficar com... Ele é fraco, uma hora ele para. Uma hora ele para de cair. E ele começa a andar nos caminhos de Deus, como diz o apóstolo João, aquele que diz, eu o conheço, deve andar como ele andou. Eu paro por aqui, o assunto é maravilhoso. Espero que você se interesse cada vez mais sobre o assunto do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na nossa vida. Não é um assunto religioso, eu repito. Por favor, agora eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, comente também se você quiser, compartilhe o vídeo, porque isso vai ajudar demais o canal. Nós estamos precisando da colaboração de vocês para que esse canal cresça, nós possamos fazer os vídeos que nós temos em mente, mas ainda não há essa possibilidade. Tá? Com o crescimento do canal, as coisas vão estar bem melhores, nós vamos ter vídeos bem mais modernizados, e digo não em termos de mensagem, mas a tecnologia vai colaborar muito conosco. Então, temos grandes sonhos, precisamos também do seu apoio. Nós oramos por vocês. Por favor, orem também por nós, em nome de Jesus. Amém.